desmatamento da Amazônia quase triplicou este ano. Os dados foram comprovados pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Os satélites da instituição detectaram a perda de mais de 380 quilômetros quadrados da cobertura florestal só nos primeiros 3 meses de 2012. Para proteger a maior floresta tropical do planeta, o Ministério Público Federal entrou com ações em 6 estados contra o INCRA por desmatamento irregular. O que era para ser solução virou problema. O desmatamento ilegal em áreas de reforma agrária já representa 31% da devastação total na Amazônia. Responsável pelos assentamentos na região, o INCRA, Instituto de Colonização e Reforma Agrária, foi apontado como principal responsável pelo prejuízo ao meio ambiente. A falta de assistência na instalação das famílias assentadas levou o Ministério Público Federal a mover ações contra o INCRA em 6 estados: Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre e Mato Grosso. A responsabilidade é do INCRA, porque ele coloca a família no assentamento e não dá assistência técnica para aquela família. Então é preciso que o INCRA faça a gestão do seu território, dê assistência técnica, dê condições para aquela família produzir. Quando ele não dá assistência técnica adequada, aquela família é cooptada por um madeireiro, por um empresário da região, e isso acaba fazendo a exploração predatória daquela área e, grande parte das vezes, quando acaba essa madeira, inclusive abandona aquela área, ou seja, a reforma agrária sequer atinge a sua finalidade. Os números mostram que até 2010 o INCRA foi responsável pelo desmatamento de mais de 130 mil quilômetros quadrados, um crime ambiental registrado dentro de 2.163 projetos de assentamentos administrados pelo órgão. A área devastada corresponde a 100 vezes o tamanho da cidade de São Paulo, ou ainda a 60 milhões de campos de futebol. As ações relatam à Justiça Federal os danos em cada estado. Em comum, o Ministério Público Federal pede a interrupção imediata do desmatamento em áreas de reforma agrária, a proibição de novos assentamentos sem licença ambiental, um plano para licenciar os assentamentos já existentes e a recuperação das áreas devastadas num prazo de 90 dias a 1 ano. Os prejuízos ambientais são estimados em 38 bilhões e meio de reais em consequência do desmatamento em áreas de reforma agrária. Os dados sobre o assunto são inéditos e foram obtidos a partir de fotos de satélites e análises feitas pelo IBAMA, INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais, e o IMAZON, o Instituto Homem e Meio Ambiente da Amazônia. O resultado interessante foi que enquanto o desmatamento fora dos assentamentos, principalmente o desmatamento recente, ele teve uma tendência de queda, dentro dos assentamentos, esse desmatamento recente, ele demonstrou uma tendência de crescimento. No Pará, a resposta do INCRA veio por meio da associação que reúne os servidores do órgão. Eles se reuniram com o procurador Daniel Azeredo. Ronaldo Coelho, líder da categoria, diz que a instituição sofreu um déficit de 4 mil funcionários em 10 anos. Atualmente, o órgão tem um profissional para cada 250 famílias assentadas na Amazônia, o que favorece, segundo ele, a ação de madeireiros e grandes empresas dentro desses assentamentos. E essas pessoas que hoje se dizem aliados deles estão lá enquanto eles têm o que oferecer. Porque depois que eles não têm mais nada o que oferecer, tanto madeira, como carvão, como o minério, eles já não são mais nenhum importante para essas pessoas ligadas a essas atividades. Essa situação não é boa para ninguém, não é boa para a sociedade, não é boa para o meio ambiente, não é boa para os assentados, nem é boa para o INCRA. E a gente espera que no início de uma parceria a gente consiga resolver o problema que a gente colocou na ação judicial. Em nota, o INCRA questionou os dados citados nas ações do MPF. Alegou que os percentuais se referem a áreas que não estão mais sob a administração do órgão e negou as acusações de promover e incentivar o desmatamento na Amazônia. Em Santa Catarina, o uso de redes fixas de pesca gera polêmica entre o Ministério da Pesca, o IBAMA e pescadores. O Ministério Público Federal entrou em ação para buscar uma saída para o impasse, de modo a garantir a proteção da biodiversidade e o sustento de quem vive da pesca. A notícia de que o Ministério da Pesca tinha liberado o uso de redes fixas para pesca no litoral sul de Santa Catarina foi recebida com entusiasmo pelos pescadores de diversas colônias. Mas a Portaria 54 do IBAMA, editada em 99, proíbe o uso de redes de âncoras mochas para fixação de redes de emalhar. Isso porque estas redes de pesca são fixadas a uma distância muito grande da praia e deixadas no mar por vários dias.
o que em muitos casos acaba provocando a morte de animais de diversas espécies que ficam presos. O que significa a pesca predatória para a fauna ictiológica? Redução do estoque pesqueiro. Isso tem um grande impacto não só ambiental, mas também na economia do Brasil. O Brasil tem uma economia na questão da pesca significativa no cenário mundial. Então não é só uma questão ambiental, a gente pode também analisar sob o ponto de vista econômico, né, e da própria alimentação da nossa população. Só em Santa Catarina, até este mês, mais de 5.000 animais foram mortos no litoral sul por causa da rede fixa de pesca. Para garantir a proteção das espécies nativas da região, a Justiça Federal de Criciúma reconheceu, com base em ação do Ministério Público Federal, a ilegalidade da portaria número 17 de junho de 2012. Que liberou a utilização da rede fixa. Além da ameaça à fauna marítima, o Ministério Público Federal alegou risco a banhistas e surfistas e prejuízo à pesca artesanal, o que afetaria o ganha-pão de muitos pescadores. Hoje, os nossos pescadores estão muito mais conscientes, até por conta da atuação das colônias de pescadores, que prestam informações. A própria imprensa tem um papel muito destacado de orientar, de levar informação, e o que nós esperamos é que as normas sejam cumpridas e que essa atividade seja desenvolvida com todas as cautelas, para que se evite exatamente esse cenário muito bem descrito. A pesca com redes fixas estava permitida entre os municípios de Laguna a Passo de Torres. Depois do reconhecimento da ilegalidade, a Justiça pediu a instauração do inquérito civil público. A intenção é saber agora se houve improbidade administrativa na aprovação da portaria 17. Depois da decisão judicial, a fiscalização na faixa litorânea sul de Santa Catarina vai ser reforçada, podendo acontecer em qualquer época do ano. O IBAMA e a Polícia Federal e o Ministério da Pesca são obrigados a efetuarem fiscalizações concretas, rotineiras e eficazes para fazer com que esses petrechos sejam retirados do mar, e as colônias de pesca também foram condenadas a colaborar com a fiscalização. O IBAMA em Santa Catarina foi procurado por nossa reportagem e afirmou que não vai se pronunciar sobre o caso. Quer participar do nosso programa? É só enviar sugestões pelo e-mail interessepublico@pgr.mpf.gov.br. Para rever alguma reportagem, acesse o site www.pgr.mpf.gov.br no link Interesse Público. O programa também pode ser visto no YouTube no endereço www.youtube.com/tvmpf. A gente fica por aqui, obrigada pela companhia e até a próxima semana.